Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Como vocês estão? Olá, olá, Bruno, vi que você já entrou. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar e já te coloco na live. Pessoal, boa noite. Hoje a nossa live vai ser com um farmacêutico. Estamos nesse momento, né, de pandemia, com tudo isso acontecendo. E nessa semana e nas semanas anteriores eu tenho estado nessa missão de informá-los para que a gente converse, né, com uma forma de bastante qualidade a respeito de tudo que está acontecendo. Eu vou colocar o Bruno aqui na live. Bruno, só você aceitar. Olá, Bruno, boa noite, tudo bem? tudo bem? Seja bem-vindo, Certo? obrigada por ter aceitado. Imagina, o prazer é todo meu aí. Importantíssimo nesse momento a gente está divulgando aí, né, informações, dicas, tirando dúvidas, então faz parte aí da nossa missão como profissionais de saúde, né? Sim, é a nossa missão, né, Bruno? Exatamente. A gente escolheu aí essa área que é tão gratificante em vários momentos, mas quando precisam da gente, a gente tem que estar aí disponível para estar ajudando o máximo possível, né? Exato. Assim, eu sou psicóloga, né? Então eu atendo do lado emocional. E assim, às vezes o lado prático, né, da medicação, né, e tudo mais do que tem acontecido, eu acho tão importante a gente informar isso com mais qualidade, com mais precisão, inclusive, porque assim, agora nesse momento tem surgido um monte de receita milagrosa, de chá milagroso, a cebola, o alho, né? As pessoas se automedicando tem muito, né? Eu tenho pacientes assim com muita ansiedade, nessa ansiedade, com a necessidade de se automedicar, de procurar soluções práticas e tudo mais. E penso eu que agora não é o momento disso, né? Então, eu acho que assim, o principal diferencial dessa pandemia que a gente está vivendo agora é que acho que é a primeira que está nessa era de informações muito rápidas, né? Então, nós já tivemos outras pandemias anteriormente, mas acredito que a velocidade que as informações circulavam não eram tão grandes quanto está sendo nessa, né? É, Isso, por um lado, ajuda a divulgar informações realmente importantes e notícias, mas, sim, por outro lado, ajuda também a propagar aí as famosas fake news, né? Então, exato. por um lado, a informação ela circula de maneira mais rápida por um motivo bom, mas, por outro lado, acaba, às vezes, dificultando aí algumas ações, Sim. né? E Então, causando ansiedade nas pessoas também, né? Porque as pessoas ficam, todo mundo acelerado nessa quantidade grande de informações. E eu tenho pessoas da minha família, inclusive, assim, né, que ficam buscando alternativas e tudo mais. E, na verdade, não só na pandemia, né, Bruno? Eu acho que em qualquer situação, é, a automedicação não é uma opção, né? não, é assim, a gente trabalha com farmácia, né? Às vezes a gente começa o curso com uma visão de que o farmacêutico ele tem o objetivo de sempre oferecer um medicamento ou querer estar medicando as pessoas. E na verdade, o nosso trabalho é justamente o contrário, é tentar evitar que se use medicamentos de maneira incorreta, né? Então, o Sim, tratamento farmacológico nem sempre é a opção mais viável. E, na verdade, a maioria das doenças virais, elas não se tratam com medicamentos, né? Existem pouquíssimos medicamentos que tratam doenças virais, como é o caso aí do coronavírus, né? sim, A gente trata, na verdade, sintomas quando necessário, né? O nosso organismo é que acaba combatendo os vírus, né? sim. Então, a automedicação aí, principalmente... Biológico está combatendo, na verdade, né? A gente tem Exatamente. reconhecido isso. Né? Então não existe assim, são raros as doenças virais que a gente trata com medicamentos para combater o vírus, né? A gente trata na maior parte de sintomas, se tiver sintomas muito graves, porque às vezes uma simples dor de cabeça, uma febre acaba até ajudando a combater esses vírus, né? Então, se é algo tolerável, a gente nem recomenda que use alguma medicação, mas quando se Sim, precisa usar é mais para amenizar os sintomas, a gente não combate o vírus com a medicação, né? Então, nessa pandemia aí que a gente está tendo, o uso de medicamentos às vezes nem sempre é a melhor opção. Está tendo aí um estudo, né, agora em relação à hidroxicloroquina, né, ou a própria cloroquina, que é uma coisa, é um eu ia assunto que a falar. gente até vai conversar ao longo aí da live com mais detalhes, né, mas
São estudos que ainda estão muito iniciais, né? Não existe de fato uma comprovação, mas tomara que realmente seja uma das raras exceções onde a gente trata a doença viral com medicamento, mas não seria um caso de automedicação, né? Vai precisar ter um acompanhamento, até por conta de várias reações adversas que podem surgir, enfim. E a gente vai entrar mais nesse detalhe aí depois, né? Até porque, né, Bruno, eu penso assim, de repente o meu organismo ele vai reagir diferente do seu a uma medicação, de repente até igual, né? Então Uhum. penso eu que tem que ter estudos e tem que ter, né, tem que ter muita certeza em relação a isso. Porque de Sim. repente as pessoas elas ouvem uma notícia, não quer dizer que funcionou para mim, vai funcionar para você. Isso não só nessa situação do vírus, mas eu vejo às vezes em situações psicológicas, pessoas que fazem uso, né, de uma mesma medicação para sintomas iguais, né, porque na verdade a medicação quando é para uma situação emocional, uma ansiedade, uma depressão, né, Uhum. geralmente essas medicações em pacientes diferentes elas têm reações diferentes, né? Sim. Não, isso acontece para todas as medicações, né? É uma coisa que a gente chama de farmacogenética, né, hoje em dia. Então, a genética de cada indivíduo, ela é individual e cada um reage de uma maneira, né? Então, da mesma forma que, às vezes, pensando de uma maneira nutricional, alguns comem, engordam mais rápido, outros emagrecem com mais facilidade, isso é genética. A medicação é da mesma forma. Alguns vão ter uma Ela resposta melhor, outros vão ter uma resposta um pouco menos eficaz, e com os efeitos adversos são a mesma coisa, né? Alguns vão desenvolver mais eventos adversos, outros não vão desenvolver. Então é muito difícil você dizer que uma medicação não vai te trazer um efeito colateral. Isso vai depender muito de cada organismo e de cada pessoa. Por isso que sempre precisa ter um acompanhamento, orientação médica, e não sair tomando por conta, às vezes por uma questão até de ansiedade de querer se prevenir, né? exato. Então, nesse caso específico, Perigosa. né? Sim. E nesse caso em específico, teve, logo quando começou a surgir a questão da hidroxicloroquina, muita gente saiu comprando essa medicação. E Entendi. ela não tem um efeito protetor, né? Ela vai, assim, tá sendo estudado, mas ao que tudo indica, ela vai ter um efeito no combate ao coronavírus, mas não de maneira de evitar que se tenha o contágio, mas para tratar quem já está contaminado, né? Isso Sim. seria um uso Na verdade, ela não hospitalar, evita, ela só, em quadros já instalados, ela de então, repente pode ajudar. isso, num ambiente hospitalar com associação de outros medicamentos, né, de outros antibióticos. Então, não é simplesmente tomar um comprimido que ele milagrosamente vai te proteger contra o coronavírus. Isso não existe. Né? E mesmo que ela tivesse um efeito protetor, teria que ser usado de maneira contínua, o que também seria pior ainda, porque daí os eventos adversos seriam mais graves ainda. Né? Então, não é Isso. lógico esse raciocínio de sair comprando e tomar por conta para tentar evitar que tenha o contágio. Isso não deve acontecer de maneira nenhuma. Na verdade, eu penso assim, né, que o que causa tudo isso, né, essa necessidade de sair comprando e se prevenindo e fazendo, é a ansiedade, né, Bruno? Exatamente. É o medo, né, É o de estar aí. desespero, né? Isso, né, uma mistura de ansiedade com medo, com falta de informação e Exato. até um pouco de empatia, né? Porque tem a questão também de que existem outros pacientes que fazem uso dessa medicação que precisam dela, né? Então, a gente sair esgotando aí um estoque de medicamento acaba deixando outras pessoas sem o tratamento que elas já faziam antes até de surgir toda essa questão do coronavírus, né? É. E aí é aquela coisa, né, não vai resolver o seu problema, né? É muito essa coisa da ansiedade mesmo, porque você procurar meios, né, com falta de informação, como você disse, você não tem a informação correta sobre isso, né? Você não tem a certeza disso. E assim, as pessoas elas vão, têm aquela sensação, né, de baixar a ansiedade, mas na verdade não é isso que vai diminuir a tua ansiedade, o teu medo, o teu desespero. Existem outras formas de controlar a ansiedade que na verdade vai muito para o lado do autocontrole, né? De você de repente ter rotina, que eu tô batendo nessa tecla da rotina, ainda mais nesse momento que temos que ficar em casa, que causa muito esse tédio mesmo, esse vazio. Então as pessoas tendem a buscar soluções rápidas, fáceis, mas na verdade pode ter um dano muito maior no segundo momento. Exatamente. E Então, você não existe receita migrosa, né? Como você falou aí no início. não, de forma alguma. Eu já vi várias coisas aí circulando em relação a tomar água com limão, enfim, uma série de receitas. Alho. Assim, o próprio alho, não acho ruim que isso seja utilizado, porque mal não vai fazer. A minha Não, preocupação é que as pessoas tomem isso
e acham que aquilo vai resolver o problema dela e deixam de realizar as outras medidas de prevenção, né? Então, uso de álcool, higienização. Então, elas às vezes fazem uso dessas receitas milagrosas e esquecem dos outros cuidados que já são comprovados que têm um resultado, né? Sim. Então, a minha Na verdade, preocupação eu penso que tem principal gente é que essa. escolhe isso. Exatamente. É. Então, Um monte de gente está te cumprimentando aqui, ó. Boa noite, boa noite. Boa noite. então, eu estava vendo, assim, não sei se já teve alguma pergunta aí. Acho que teve, ó. Remédios que temos em casa podem ser usados como prevenção neste momento? Não, ainda não existe nenhum estudo que comprove algum medicamento que previna contra o coronavírus. As formas de prevenção é o uso de álcool, né, principalmente. Lavar as A mãos com água e higiene? sabão já protege tanto quanto o álcool, né? Então, tá tendo uma escassez de álcool gel, de álcool 70 no mercado. Então, redobrem, tripliquem a maneira de higienização das mãos, né? A Eu pensei Cândida, que né, a água sabão sanitária. não resolve, né? Oi? Água e sabão já é o Água e suficiente. sabão já elimina também boa parte aí da chance de contágio. A própria água sanitária, né, a Cândida, dá para usar em superfícies de móveis, de portas, maçanetas, que também já é comprovado que ela elimina o vírus, né? E das medicações que a gente tem em casa, surgiu uma questão aí em relação aos anti-inflamatórios, né? Então, falava-se muito em ibuprofeno, mas na verdade a questão envolve todos os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Então tem diclofenaco, nimesulida, que são medicamentos que normalmente a gente tem em casa e que a gente usa para tratar a febre, né? Então às vezes a gente fica com febre em casa, independente do motivo de qualquer infecção, a gente acaba usando essas medicações. E não é nada comprovado ainda, mas existem estudos que demonstram que o uso desses anti-inflamatórios podem facilitar o contágio ou piorar o agravo de alguém que está com coronavírus. Então, nesse momento, o mais indicado é que, caso tenha febre, use dipirona ou paracetamol. Não se utilize Sim, nem anti-inflamatórios não esteroidais, nem os corticoides, né? Então, hidrocortisona, betametasona, essas medicações corticosteroides também não são indicadas nesse momento, né? Então, se tiver dor de cabeça, febre, esse tipo de coisa, o mais recomendado no momento é usar dipirona ou paracetamol apenas. Tá? sim. Então, Porque são vai medicações controlar a febre e é o objetivo, né? e não vai diminuir principalmente a nossa imunidade, né? Então, os anti-inflamatórios, eles também abaixam a nossa imunidade. Então, isso às vezes pode agravar um quadro de infecção viral ou bacteriana, né? Então, Sim. por isso que não é interessante que utilize essas medicações. Sim. A Andrea mandou, no caso da febre, devemos controlar com paracetamol e observar a evolução do quadro. Isso, né? Isso, paracetamol ou dipirona, qualquer uma das duas que tiver em casa, elas vão ter o mesmo efeito, não vão ter esse agravo da infecção viral. E normalmente um ciclo viral ele dura aí de 7 a 12 dias, né? Então, se tá ali com dor de cabeça, um pouquinho de febre, vai controlando com essas medicações, evite a unidade de saúde nesse momento, a não ser que você sinta aí realmente sinais graves, né, como falta de ar, dor no peito, esse tipo de coisa. Se for só dor de cabeça, coriza, né, um pouquinho de tosse, fique em casa, porque às vezes é só uma gripe comum e você vai estar se expondo a um risco muito maior indo numa unidade de saúde do que tratando isso em casa e vai observando. Se passar aí 2 semanas e os sinais ainda persistirem, né, os sintomas ainda continuarem, aí sim procura uma unidade de saúde, um médico, alguém para estar acompanhando isso daí. Sim. E as farmácias, elas também são pontos de saúde onde a gente pode estar buscando informação, né? Então, os farmacêuticos aí presentes nas redes, nas drogarias, podem estar orientando em casos mais simples, né? Para evitar que vá toda essa população para as unidades de saúde. Né? Sim, sim. E Bruno, assim, né, eu atendendo pessoas, né, essa semana, existem muitas pessoas com uma dúvida, assim, que eu falei, gente, como assim as pessoas estão com essa dúvida? A pessoas que têm doenças de base, por exemplo, diabetes, colesterol, tireoide, entre elas, ansiedade, tratamento para depressão e tudo mais. E essas pessoas, assim, não estão entendendo a importância de manter esses tratamentos, ainda mais nesse momento, porque agora não é hora de interromper nenhum tratamento que você faça para uma doença que você já tenha, certo? A gente tem que sempre colocar numa balança, né, avaliar o risco-benefício. Então, também circulou aí várias notícias em relação ao uso de alguns medicamentos para controle de pressão alta e de diabetes. E segundo Sim, essas notícias, esses medicamentos poderiam aumentar a sua chance de contrair o vírus ou até agravar o quadro. sim, E isso, assim, são estudos muito preliminares, não existe nenhuma comprovação em relação a isso. E mesmo que isso seja verdade, não se deve suspender o uso de medicação de base nenhuma. Porque o risco de você agravar uma doença cardíaca,
ou causar algum outro tipo de problema é muito maior do que o benefício que você teria em deixar de usar essas medicações, né? Sim. Então, não se E deve acaba substituir. sendo um problema. E caso tiver real necessidade de parar de tomar essas medicações, é o médico que vai ter que acompanhar isso e estar fazendo essa orientação. Nunca suspender medicação nenhuma sem acompanhamento aí de um médico, ou às vezes de algum farmacêutico, alguém que está acompanhando de perto o caso, né? Não se E de deve parar repente de... agora, e agora de repente é a hora de você entrar em contato com o seu médico e pedir receitas, né? Falar, olha, né, de repente o seu médico vai, né, parar de atender por algum motivo ou outro. Agora, de repente, é o momento de você pedir receitas para que você não interrompa o seu tratamento, né? Existem uma série de legislações, né, que permitem ou que não permitem a quantidade de medicamentos que o paciente pode estar levando numa consulta, né, ou estar adquirindo depois da consulta. Mas nesse momento, o próprio Ministério da Saúde tem aberto várias exceções, justamente para conseguir que os médicos prescrevam medicações por um tempo maior, a fim de que os pacientes não precisem ficar indo nessas unidades de saúde com tanta frequência quanto eles iam antes, né? Então, isso já está ficando bem mais flexibilizado nesse momento. Então, é importante que os pacientes vão e questionem os médicos se eles podem estar adquirindo uma receita por um período maior, né? Para que ele não precise ficar indo o tempo todo lá na unidade de saúde. Então, isso, nesse momento, está sendo aberto uma série de exceções para tentar viabilizar esse processo, né? Então, é Sim. importante estar questionando os médicos. Bruno, a Andrea colocou, e os remédios para controle de pressão? Eu acho que é isso que você comentou anteriormente. Exatamente. E tem se falado muito dos medicamentos, por exemplo, a losartano, né? Um Sim. medicamento que a gente ouviu falar muito que poderia trazer aí algum prejuízo. E foi o que a gente já falou, né? Não se recomenda suspender o uso, principalmente sem recomendação médica, né? É importante ter algum cardiologista aí acompanhando. De repente pode ser que você fique, inclusive, mais susceptível ao vírus, né? Se você Vai tiver. agravar, pode causar um problema cardíaco, aí está agravando um quadro, e aí a pessoa pode precisar da unidade de saúde por um motivo muito mais sério do que se ela tivesse apenas contraído o vírus aí, né? Então, Sim, como ainda mais por ser estudos muito preliminares, né? Não existe comprovação científica embasada ainda para dizer que traz ou não prejuízo, né? Isso daí tá em estudo ainda, e são estudos que levam tempo para ter um resultado realmente efetivo, assim, né? Para comprovar realmente um fato. sim. O João mandou aqui, Bruno, pacientes acima dos 50 anos já são considerados um grupo de risco? E os asmáticos jovens também são grupo de risco? Os asmáticos, acho que independente da idade, acaba entrando como um grupo de risco, porque ele tem ali um problema pulmonar, né? E como esse vírus, a principal causa dele é no pulmão, né? Então ele vai trazer muitos problemas pulmonares, os asmáticos, independente da idade, acabam entrando como um grupo de risco. No grupo de risco. Pacientes de 50 anos, pelo que eu sei, ainda não se enquadram simplesmente pela idade em estar em grupo de risco, né? Teria que estar associado a outros fatores, como hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, aí sim entraria em um grupo de risco. Que eu saiba, só pela idade de 50 anos ainda não estaria dentro de um grupo de risco. E assim, eu acho importante, né, comentar nesse momento também o quanto que doenças psicológicas elas baixam a imunidade. As pessoas elas não têm muita noção disso também, porque de repente se você tem um quadro de muita ansiedade, depressão, isso vai alterar o funcionamento do teu organismo. E acaba que assim, se você, né, vai potencializando essa ansiedade, essa depressão, você vai alterar, né, a tua forma de alimentação, o teu organismo ele reage de outra forma, a tua imunidade vai lá embaixo. Então, é importante também manter, né, o controle de ansiedades, Ainda depressões. mais nesse momento de quarentena, né, que acaba mexendo muito com o nosso psicológico também, né, ficar em casa o dia inteiro, sem sair, sem ter convívio com outras pessoas, acaba influenciando bastante no nosso psicológico e inclusive na imunidade, né. Então é preciso ter aí um autocontrole, buscar atividades e trabalhar a mente mesmo, porque isso ajuda muito, né, assim, Sim, contribui muito para a preservação nossa. Eu vi que uma pergunta aqui, ó, em relação a gestantes, né. isso. O que eu li até esse momento, não tem nada que mostre que o vírus ele atravesse ali a placenta, que possa, de repente, uma mãe que adquira o coronavírus, que esse vírus vai passar para o bebê. Isso, pelo que eu li até agora, não tem nada que comprove isso. Mas é importante, se for uma gestante que tem a possibilidade de se afastar do trabalho, evitar locais aí com muito movimento,
que ela se preserve desse risco, porque, assim, é uma novidade. Então, os estudos que existem são poucos ainda, né? Nada dá para se afirmar com 100% de certeza. Até o momento não tem nada que mostre que elas são um grupo de risco, mas se puder seguir as recomendações pro grupo de risco é melhor para evitar aí que tenha algum problema. Em relação à lactação, né, a mãe que está ali alimentando o bebê também não tem nada que mostre que o vírus passe pelo leite. Então, também não é uma preocupação que precisa ter nesse momento, pode continuar amamentando normalmente. Acho que já é uma pergunta que viria aí associado a essa questão da gestação. Seria o pós, né? Até porque, na verdade, né, Bruno, todos nós precisamos de tomar todos os cuidados necessários e tudo mais, né? Sim. Tanto de jovens, né? É fazer a nossa parte. Porque até o doutor Joaquim entrou aqui, né? A gente estava conversando ontem sobre isso, porque de repente tá tudo bem, e eu vou ser assintomática de repente. E Sim. aí tem toda essa situação. E o outro que está próximo a mim? O Né, você outro pode estar contribuindo para disseminar um vírus e estar pegando uma pessoa que vai ter problemas mais graves do que a gente, né? exatamente. Alguém mandou aqui, deixa eu ver. A doutora Juliane, eu sou só psicóloga, gente. É necessário tanto pânico nesse momento. Ai, peraí que eu não estou conseguindo ler. É necessário tanto pânico nesse momento ou devemos levar tudo com seriedade e seguir as recomendações? Gente, assim, ó, na verdade o pânico, né, é o excesso de medo. O pânico está muito relacionado ao medo, a essa ansiedade desse momento. Eu penso que o pânico, o excesso de ansiedade e tudo mais não vai ajudar nesse momento. O que ajuda nesse momento é seguir as recomendações, ficar em casa, se possível. Se você precisar sair e trabalhar, fazer tudo mais, né? Eu não sei se você quis dizer, acho que serenidade, né? Você colocou aqui. Seriedade. Seriedade, seriedade. Seriedade, é. Então, assim, né, seguir as recomendações, fazer o que tem que ser feito, e o pânico, a ansiedade e qualquer outra situação emocional não vai ajudar. Muito pelo contrário, vai atrapalhar. Inclusive, eu estou estudando, né, bastante sobre isso. Existem muitos pacientes com crises de ansiedade graves que estão desenvolvendo sintomas muito parecidos com o do coronavírus. Então, a pessoa ela tem a tosse, a falta de ar, a febre, e assim, de repente ela chega, isso passa, e ela chega no hospital e ela está tendo uma crise de ansiedade, É né? Então, psicológico, né? psicológico, o corpo da gente ele reage, né? Então, se a gente fica assim, né, com todo esse pânico, com toda essa ansiedade, não vai te ajudar em nada. Outra coisa que eu penso muito importante também, se você virar doutor ou doutor em coronavírus, assim, no sentido de absorver todas essas informações que a gente recebe, também não vai te ajudar. O importante é você tirar um momento do teu dia, ver como que tá, quantos casos tem onde você mora e tudo mais, e seguir. Porque assim, você de repente ficar com todo esse pânico, com toda essa ansiedade e alimentar isso, se você desenvolve uma crise de ansiedade, eu penso que de repente não vai te ajudar. Você vai ter sintomas, e às vezes até parecidos com tudo isso que está acontecendo, que nós estamos sendo bombardeados, e de repente nem é o vírus. Às vezes é uma crise de ansiedade, tem que tomar cuidado com isso. Sim. Ah, tem mais alguma coisa? Doutora Juliane, a ansiedade pode causar dor no corpo, mal-estar? Sim, pode muito causar dores físicas. A ansiedade, né, e outras doenças, né, emocionais, elas, além de alterar muito a nossa mente, a nossa forma de pensar, altera também o nosso físico. Então, tem pessoas, assim, você já viu aquela pessoa que tem dor de estômago um dia, dor de cabeça outro dia, dor de barriga outro dia, cada dia ela sente uma coisa diferente e vai no médico. Eu tenho pacientes que vão no médico, faz uma série de exames, faz exames do, né, eletro, uma série de exames, por conta que eles sentem muitas dores. E nos exames não dão nada, porque essa pessoa ela está tendo sintomas psicológicos por conta de uma situação emocional. Então, E a gente assim, doenças emocionais, elas alteram corpo, mente, assim, lado a lado, né? E a gente fica recebendo informações, aí você liga a televisão, hoje em dia o WhatsApp é só o coronavírus, né? Então Então, isso acaba entrando na nossa cabeça. A gente mesmo lá no hospital, né, nos ambulatórios que a gente trabalha,
É o tempo inteiro essa informação. E começa, às vezes, da dor de cabeça, dá uma tosse, e é psicológico, né? Porque a gente fica o dia inteiro pensando nisso e acaba, às vezes, ficando com uma dor de cabeça e falando, mas não é possível aqui, né? Então, Sim. a mente aí, ela tem uma influência bem grande aí no nosso Na organismo. verdade, ela comanda, né, o nosso organismo. Existem estudos, né, de tratamento de pacientes com doenças graves, inclusive, que quando essas pessoas mantêm o bem-estar psicológico, elas se recuperam mais rápido, porque a nossa mente ela tem esse poder. Ela tem esse Sim. poder de nos ajudar ou nos atrapalhar, e a gente que decide, né? E assim, só puxando um gancho dessa questão de sintomas, né, que às vezes aparecem, tá numa época também da campanha de vacinação da gripe, da influenza, né, da gripe comum. E a vacina da gripe nada mais é do que o vírus da gripe enfraquecido, né, o vírus, vamos dizer, morto ali, né. Então, é Sim. normal, às vezes, as pessoas que forem se vacinar, né, o pessoal que é do grupo de risco, os profissionais da saúde, até um dia, dois, depois da vacinação, às vezes desenvolveu algum sintoma, aí uma febre, uma dor de cabeça. Então, tomar cuidado para não confundir isso aí com achar que já vai estar aí contaminado com corona e que pegou a doença e já sair desesperadamente aí procurando uma unidade de saúde, né? Então, é normal, logo após a vacinação, a gente ter esses sintomas também, né? Então, Até porque quem fica em precisa observação. da vacina são os idosos no primeiro momento, né? Isso, também, exatamente. Às vezes ele vai, um idoso ali vai tomar uma vacina, desenvolve aí uma febre e já vão procurar em um hospital e está expondo a um risco muito grande, né? Então fica em observação, um, dois dias é normal desenvolver, ainda mais idosos que já têm imunidade um pouco mais comprometida, vai tomar ali a vacina, o organismo ele pode reagir a essa vacina. Então isso é extremamente normal, não precisa nesse momento ficar em pânico. Né? Aquilo que a gente falou no início da live. Vai observando, vai deixando o organismo reagir, controla ali, se necessário, com antipirônico, paracetamol e fica em observação aí uma semaninha, porque Sim. é normal É, e tende a passar sozinho. o momento de buscar, né, uma ajuda médica, né, o hospital, é quando você realmente entender que está, né, com a falta de ar e tá insustentável e tudo mais, né? E, a Andrea, falando da vacina, ela perguntou aí qual a chance de sair logo uma vacina contra o coronavírus. Então, a chance de sair uma vacina ela é real. Existem várias empresas aí que estão pesquisando, algumas já têm em fase bem avançada, né, de desenvolvimento. Só que tanto para vacina quanto para um medicamento, para você lançar um medicamento novo no mercado é muito trabalhoso, né? Você tem uma série de estudos aí que você tem que fazer para garantir tanto a eficácia do medicamento, da vacina, quanto a segurança dele em uso em humanos. Né? Então a gente Sim. não pode simplesmente desenvolver, ver que é efetivo e sair usando em todo mundo, Sair porque às vezes o risco que ele vai trazer é muito maior. Né? Então eles estão em fase acelerada de estudo por conta da necessidade, né? Eles pulam uma série de etapas aí para conseguir tentar adiantar esse estudo o mais rápido possível, mas mesmo assim é um processo um pouco trabalhoso e demorado. Então não acho que isso vai sair tão já. Eu acredito que vai ter, mas acho que não para esse Mas momento não é exatamente. para já, né? Talvez aí alguns meses ainda para ter aí uma vacina efetiva e que seja disponível para uso, né? Sim, sim. A medicação para o tratamento, a hidroxicloroquina, ela, caso seja realmente comprovada a eficácia, ela já tem todos os estudos de segurança, né? Então por isso que talvez seja um processo mais rápido. A gente precisa só comprovar a Inclusive, já eficácia. tem disponível, né? Já é um medicamento comercializado, né? Então a gente só precisa comprovar a eficácia e a segurança para o uso para esse perfil de paciente. Então talvez o caminho mais rápido seja esse, né? Talvez até mais rápido do que a própria vacina. Exato. Até para controle, né, de repente, disso tudo, né? Porque agora, né, estamos falando que ali a curva agora vai aumentar, né? Sim. Porque de repente me parece que agora os sintomas de quem está infectado vai aparecer de 14, 15 dias atrás, de repente, né? Daí essa semana até teve uma grande repercussão aí nos grupos de WhatsApp em relação a ficar em casa, porque aquela fase seria a principal para quem ia propagar o vírus, né? Então, para fazer aquele famoso achatamento da curva, aquela semana seria a mais importante. E é importante Está frisar sendo que difícil, né, Bruno? hã? Está sendo difícil, Tá não? sendo difícil e assim, era realmente aquela semana principal, né? Se você pensar naquele prazo que o Ministério da Saúde tinha passado para ter o pico. Só que passou É, aquela semana, não adianta nada agora todo mundo voltar à rotina normal, porque senão a gente só vai estar jogando o pico mais para frente. Então é importante exato. que a quarentena se mantenha, que para quem possa ficar em casa realmente fique,
porque senão não adiantou nada aquela semana que a gente ficou antes, né, e vi todo mundo em casa, e agora todo mundo volta ao normal, esse pico vai acontecer daqui a uma semana. É, Então, e assim, na verdade, mesmo que sair de casa tem que ser uma necessidade assim, né, básica mesmo, né? O extremamente supermercado. necessário mesmo, né? Porque senão, assim, e quando você sai na rua, a quantidade de idosos, né, que a gente vê no supermercado e transitando normalmente, né? Eu penso, ontem eu ainda comentei isso, eu penso que às vezes falta, né, uma informação até de nós, né, jovens que estamos por perto, de informá-los com qualidade, informá-los de uma forma eficaz o quão sério é isso que está acontecendo e o quão importante é que eles fiquem em casa, né? A gente vê que algumas pessoas ainda não levaram tão a sério, não estão acreditando no problema que isso pode se tornar, né? Sim, E não é por falta de exemplos, né? A gente tem aí diversos países desenvolvidos com condições até às vezes melhores do que a nossa, que estão sim. passando por apuros aí, né? Então, é uma doença E real justamente por esse comportamento, né, Bruno? de não querer acreditar, né? De ter que pagar para ver, né? Então, é realmente algo que preocupa, mas a mobilização para que as ações preventivas aconteçam tem sido bem grande, né? Sim. Acredito aí que Que teve vai mais uma pergunta. acontecer. Tem mais uma aí, você está conseguindo ler? Da Andrea, né? Em qual momento que devemos buscar ajuda no hospital? Né? Isso a gente acabou comentando no início da live também, Sim. que e relacionado com a febre, né? O ciclo viral ele vai girar em torno de 7, 10 dias, né? Então, se for uma E tem febre, que controlar a febre em casa, né? isso, então, exatamente, né? Tá ali com sinais não muito graves, né? Só a febre, dor de cabeça, algo realmente uma gripe, um resfriado, fique em casa, não procure a ajuda médica hospitalar nesse momento, porque a exposição a outros pacientes com outros sintomas vai ser muito grande, né? Vai controlando ali com o uso de dipirona e paracetamol, como a gente já havia comentado também, e monitora aí por uma semana e pouco, se já vai tendo a melhora. Né? Exato. Então, caso esses sintomas persistam por muito tempo ou se agravam ao ponto de causar tosse, falta de ar, esses sinais e sintomas mais comuns aí do corona, aí sim procura uma ajuda hospitalar. Né? Mas se puder evitar e ficar em casa em repouso, em observação, vai ser melhor até para a pessoa, para ela se prevenir de estar se expondo a um risco, quanto para caso ela esteja, às vezes, com o corona, evitar que espalhe isso. Né? Então, ela vai ali, às vezes, para a comunidade, ela mesma vai se tratar e Sim, evita que isso se propague para outras pessoas, né? sim. Tenho visto famílias inteiras na rua, eu também, passeando sem a menor preocupação. E eu acho que é bem isso que eu falei. O quanto que, de repente, essas pessoas estão levando a sério. E tem um outro perfil também de pessoas que eu percebo, que são idosos na rua, de repente sozinhos, passeando, fazendo caminhada, andando de Que é bicicleta. o principal grupo de risco, né? Os idosos. Exato. Então, E assim, quem são os jovens, né, ou os adultos jovens que estão perto desses idosos, né, que não estão conseguindo informar com eficácia que eles precisam ficar em casa? cabe a Porque nós, né, nesse momento orientá-los. Né? e assim, porque agora os papéis se inverteram, porque a rotina desses idosos anteriormente era ir para o supermercado, ir para o banco, ir para não sei o quê, ir para a praça. A rotina deles eram essa. Isso foi tirado. Então agora é uma readaptação com eles. E E a assim, não gente só falar fique em casa, né? Mas ajudar a desenvolver atividades com eles em casa para que não fique algo assim extremamente cansativo, que daí o idoso também tem ainda mais sérios problemas psicológicos, né? Então é importante de ajudar a desenvolver atividades, estar ali presente para que essa quarentena realmente seja eficaz, né? Porque senão para eles simplesmente falar fique em casa é complicado, né? Ainda mais para o idoso que gosta de sair, né? porque o idoso, a vida dele tá ali, né? De repente, de fazer todas essas rotinas que eu citei. E aí, de repente, assim, fica em casa, vou ficar fazendo o quê? E aí é a hora de criar rotina com esse idoso. O Bruno tá oscilando aqui. É, Peraí, vamos ver. Voltou, Bruno. Você tá me vendo? Tá me ouvindo? Acho que o seu tá falhando aqui pra mim. Vamos ver. Se volta. Bruno, peraí que eu vou te chamar de novo. Peraí só um pouquinho. Vou tentar colocar o Bruno de novo, gente. Ui.
Gente, a live, ela vai ficar disponível. Ai, o Bruno saiu, vou chamar ele de novo. Essa live, ela vai ficar disponível depois para quem quiser assistir. Vai ficar disponível no meu perfil, vou colocar no Facebook e lá no canal do YouTube também. Convidei o Bruno de novo, vamos ver se deu certo. Bruno, voltou. Ah, Agora sim, vamos aqui, parabéns, parabéns, obrigada. Eu estava falando, né, do quão importante nós temos esse papel de informá-los e criar rotinas com esses idosos, né? Porque em rotinas eficazes, de repente de ir, que a gente, o que tem, assim, né? Eu atendo pessoas, né, de mais de 60, 70 anos, eles são carentes, eles querem conversar, eles querem que a gente dê importância para as coisas deles, para a rotina deles, que de repente a gente na correria não presta atenção nisso, e eles exatamente. precisam desse acolhimento, né? Sim. Ah, E só doutor Bruno, qual o tipo de risco? Posso fazer exercícios ao ar livre ou não é recomendado? Então, aí pegou num ponto delicado, né? Porque o que eles pregam agora, assim, é o isolamento social, né? Então, a gente não está em ambientes com muita gente, está evitando o contato. O exercício físico ao ar livre, você fazendo ali sozinho, na teoria você estaria cumprindo o isolamento social, né? Você não estaria ali trazendo nenhum perigo. A questão é que a própria atividade física, dependendo do que for ali, andar de bicicleta ou sair correr na rua, Deus me livre, mas pode acontecer dessa pessoa sofrer um acidente e estar Sim, ocupando de repente um leito que poderia estar sendo ocupado por alguém numa situação com o corona, né? Então, é difícil dizer para a pessoa pode ou não pode. Não tem problema, mas se puder evitar nesse momento ficar em casa é melhor, né? Até de também repente, para ah, tá. ajudar assim, a ideia de todo mundo realmente ficar em casa, né? Então, se é para todo mundo Sim. ficar em casa, não é para ter E exceção. tem aquela coisa, às vezes você não é do grupo de risco, mas você vai ser aquela pessoa assintomática. Que Então, pode assim, estar propagando também. que aí você toca e tudo mais, de repente pode ser que aconteça também. Então, de repente, tenta adaptar, né? Não é a mesma coisa que ir para a rua, não é a mesma coisa que ir para academia, mas de repente de você adaptar essa sua atividade física em casa, né? E aí a cadeira, a vassoura, tudo vira Sim. recurso para você pratica a sua atividade física, né? Assim, é tudo temporário, né? Então não é uma coisa que vai ficar para sempre. Então não custa nada a gente fazer um esforcinho. Aí eu também pratico atividade física e tô assim, não tô fazendo mais nada, né? Parei aí realmente umas 2 semanas aí, porque não é momento para isso agora, né? Então, se a gente puder evitar, é melhor, mas é uma situação difícil de dizer pode ou não pode, né? A gente recomenda para que realmente fique em casa e Não, evite nesse momento. E é. também uma coisa importante que eu queria comentar é em relação ao uso de máscaras, né? Que é uma coisa que vem sendo bem discutido nesse momento. Né? Sim, Então, existe diferenças entre a recomendação para o uso de máscara em ambiente hospitalar e o uso de máscara na sociedade mesmo, né? Para pessoas que não estão trabalhando no ambiente hospitalar. sim. Principalmente em relação à máscara de pano, né? Que a gente vê que está sendo bem divulgada agora, né? Ela oferece uma São todos proteção. itens, inclusive, né? Isso, então. Para ambiente hospitalar, ela não é recomendada. Tá? Para ambiente hospitalar, o recomendado é a máscara cirúrgica ou a máscara N95, a PFF2. Mas para uso domiciliar, uso doméstico, assim, ela oferece uma proteção tanto para evitar que se propague, quanto para evitar a contaminação. Então, é recomendado sim o uso domiciliar dela, pode se utilizar. O importante é manter uma higienização constante dela, né? Então, tá lavando aí todo dia, às vezes até mais de uma vez no dia e usar só para sair, quando for sair. Dentro de casa, se não tem ninguém em casa com sinal e sintoma ou com nenhuma suspeita, em casa não precisa estar usando, né? Usa só quando for sair, quando for estar se expondo aí no ambiente externo. Para uso hospitalar, até acho importante falar, às vezes a gente vão ter colegas aí de profissão, enfermeiros, médicos, farmacêuticos que vão estar assistindo a gente. Sim. A máscara cirúrgica, o recomendado é trocar para 4, 5 horas. Então, não se utilizar a máscara durante o dia inteiro, né? Tá trocando ela entre 4 e 5 horas. A gente sabe que está tendo uma dificuldade de compra, então é Grande. difícil, né, orientar a trocar com uma certa frequência na dificuldade que a gente tem de compra, mas essa é a recomendação de utilização.
E sim. a máscara N95, né, ou PFF2, elas são equivalentes, é só uma questão de terminologia. Ela Uhum. pode sim estar sendo reutilizada, desde que não se tenha contato com caso suspeito ou confirmado, né? Então, caso for atender um paciente com corona, aquela máscara ela tem que ser descartada, ela não pode ser reutilizada. Mas se não for a situação do hospital, da unidade de saúde, ela pode estar sendo reutilizada aí por um período maior. Então, às Sim. vezes, acaba sendo uma alternativa ao uso da máscara cirúrgica, né? Usa uma N95, você vai usar ela por um período maior. E não Assim, usar o dia todo a mesma máscara, né? a cirúrgica, não. A N95 pode estar sendo utilizada aí até por mais de dias aí, né? Uhum. Alguém aqui perguntou da luva, Bruno. A luva não é mais eficaz? Eu não achei essa pergunta, mas como que é? Se a luva é mais A eficaz que... luva não é mais eficaz? Eu Então, penso que a o luva uso faz da bem luva... pra mão, não? Então, se você mantém uma rotina de higienização com água, com sabão, com álcool, toma cuidado de não levar a mão ao olho, à boca, no nariz, a luva acaba se tornando, às vezes, até desnecessário, né? Porque se você está com a luva, toque em algum lugar contaminado e leva essa mão ao olho, à boca, ela vai estar se contaminando do mesmo jeito, né? Sim, Então, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, o uso da luva, às vezes, faz com que a gente não crie a rotina de estar higienizando a mão o tempo inteiro, porque a gente está com luva, então a gente sente aquela proteção ilusória, e acaba deixando de lado os cuidados com higienização. Então, eu sim. recomendo mais o uso de álcool, sabão, tá higienizando a mão o tempo inteiro e tomar esses cuidados de levar a mão ao rosto do que o próprio uso da luva. É porque no final das contas, a luva não faz a mesma função que a mão, né? Também, Então, exatamente. põe Então, aqui. eu acho Põe. que assim, o mais importante é realmente os cuidados com a higienização e não tanto o uso da luva. Exato. O gel higienizante, sem ser o 70%, serve? As perguntas não estão aparecendo mais para mim, não sei se travou aqui o meu bate-papo. Ah, aqui foi o Mas João que perguntou. qual que é a pergunta dele? O gel higienizante, sem ser o 70%, serve? Então, gel higienizante, eu não sei se ele está querendo dizer aí às vezes algum álcool em gel com uma porcentagem Hum, menor, né? O que tem Acho que comprovado é sem que ser o 70, né? tem que ser de 70, os acima de 70%, né? Então, acho que álcool gel não tem, mas existe álcool líquido de 80, 90%. Eles não são tão eficazes quanto o álcool 70, porque tem uma questão de quantidade de água, o tempo que esse álcool vai ficar em contato com a pele, né? Esses outros álcools, eles evaporam mais rápido. É Sim, melhor do que nada. Se você só tiver o álcool de 80, de 90, pode sim. usar, tomar cuidado com ressecamento de pele, com aparecimento aí de vermelhidão, com reação, mas é melhor do que nada, mas o mais recomendado é o álcool 70. O álcool Sim. gel, ele tem um tempo de permanência na pele maior do que o álcool líquido, então por isso que ele é mais recomendado também que o álcool líquido. E agora, gel higienizante, se não for com álcool, acredito eu que não vai ter uma ação tão eficaz no tratamento e na prevenção do corona. Mas Tem. aí sim, se não tiver tendo contato com álcool, higienizar com água e sabão, porque também ajuda bastante a evitar essa contaminação. Sim. Bruno, assim, no final das contas, a recomendação é fique em casa, higiene, observação, né? No final das contas, é manter a sua saúde mental, manter rotinas, né? Criar rotinas, se reinventar. Procure, É, na dúvida, procure profissionais, tente o contato remoto antes de ir até sim. pessoalmente uma unidade de saúde, uma farmácia. Todo mundo aí às vezes conhece um parente que é farmacêutico, que é médico, que é enfermeiro. Então tente o contato virtual antes de ir, né, de fato, a uma unidade de saúde para evitar Até o esse contato. atendimento psicológico agora nesse momento, a grande maioria dos atendimentos eles estão sendo feitos virtualmente, né? Desse apoio psicológico, pessoas ansiosas, ou não, porque de repente até quem não tinha nada pode desenvolver nesse momento. Então, Sim, assim, temos essa disponibilidade do atendimento online também, dá um exato, suporte bem bacana também nesse momento, né? exatamente. Agora, o Conselho de Psicologia, mesmo profissionais que não eram cadastrados no EPSI, eles liberaram que esses profissionais com CRP ativo, eles realizassem o atendimento online, ou seja, para que ninguém fique sem esse suporte psicológico. O próprio CRM também, né, soltou uma Sim, portaria aí para autorizando os médicos a fazer a telemedicina, né? Então é acho que algo que outros acho conselhos também, né? que tem É, que tá, desenvolver essa questão virtual aí, porque nesse momento é o caminho mais seguro que a gente tem aí. sim.
E para assim, para priorizar momentos, né, de ter saúde, saúde física, saúde mental, né, no primeiro momento, né, que vai ser a nossa prioridade de agora para frente, né? O resto Exatamente. depois a gente corre atrás. Exatamente. O meu Bruno, muito perfil aí do Instagram obrigada. também vai estar disponível, tá? Então, se alguém tiver alguma Sim. dúvida, quiser mandar no privado, aí não tem problema nenhum, a gente responde. O que a gente puder ajudar aí, estamos à disposição. Sim, esse é o nosso papel nesse momento, né? Se alguém precisar de alguma coisa, né, de algum suporte, quiser falar, às vezes não comentou aqui na live, vai assistir depois, então eu vou deixar disponível, Bruno, na live depois, Uhum. pode entrar em contato que a gente vai falando. Com Bruno, muito certeza. obrigada por você ter participado, esclareceu um monte de dúvidas aqui e vou deixar disponível. E muito obrigada e vamos que vamos, né? Eu que agradeço aí o convite, fiquei muito feliz de quando eu recebi esse convite. Aí, o que precisar da minha ajuda, estou inteiramente à disposição. Prazer. E também, aí, qualquer coisa é só perguntar. E vamos embora, né? Tem uma luta aí grande pela frente ainda para a gente estar Vamos enfrentando. trabalhar. Ai, Bruno, obrigada, viu? Bom final de semana para você. Gente, quem assistiu, obrigada. Vai ficar disponível depois e a gente vai se falando. Bruno, um abraço, bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.